Ok, pessoal. Então, essa é a nossa primeira aula nessa modalidade remota e o tópico de hoje é exclusão mútua. Eu geralmente começo esse assunto pedindo 2 exercícios de aquecimento, que a gente discute geralmente durante os 10 primeiros minutos de aula. E a ideia é que, numa tarefa, vocês implementem ou vislumbrem um código, um pseudocódigo de um programa que permita que operadores de viagem possam reservar e emitir bilhetes aéreos. Eu só quero uma ideia do que seria a função desse programa que fizesse essa tarefa para os operadores aéreos. E o segundo exercício, eu peço que, usando a anotação que a gente viu na aula passada, na última aula, que é uma anotação de expressão da concorrência, que vocês descrevessem todas as possibilidades que pode acontecer com esse programa. Em particular, o programa começa com o comando de atribuição, continue recebe true, e quando o programa chega nesse comando concurrent, ele dispara 2 tarefas concorrentes. Uma vai fazer um while continue, que é um loop sem nenhum corpo, ele termina com ponto e vírgula, e a outra tarefa vai fazer atribuição continue recebe false. E quando as 2 tarefas chegarem ao final do programa, do comando concurrent, essas tarefas concorrentes encerram e eu tenho um único fluxo de execução seguindo adiante no programa. Então, começando por essa segunda tarefa. Então, o que pode acontecer quando esse programa executa depende da ordem na qual as tarefas vão ser escalonadas. Então, se acontecer dessa segunda tarefa que faz o continue igual a false for escalonada primeiro, ela vai fazer esse comando de atribuição, a única coisa que a tarefa tem para fazer, ela vai encerrar quando chegar no comando, na finalização do comando concurrent, e o que vai acontecer daí quando a outra tarefa for escalonada, ela vai perceber que o continue virou false, e daí ela simplesmente vai sair do loop, e eu vou ter as 2 tarefas encerradas e o programa vai seguir o fluxo de execução normal que vem após o comando concurrent. O que pode acontecer também é que a primeira tarefa a ser escalonada é essa que faz o while continue. Só que como o continue é true, essa tarefa ela pode ficar fazendo um loop por vários ciclos durante algum tempo, até que eventualmente ela perca a CPU, ela vai perder o tempo dela na CPU, e quando a segunda tarefa for escalonada, ela vai setar continue para false, vai encerrar, e quando a primeira tarefa voltar a ser escalonada, ela vai testar o continue, vai ser false, e ela também encerra. Então, essa execução aqui depende muito. A primeira tarefa era em relação ao pseudocódigo de um programa que permita que operadores de viagem reservem e emitam bilhetes aéreos. Então, o que a gente pode pensar assim, de uma forma bem abstrata nesse programa? Eu tenho uma função que é para reservar um assento. A primeira coisa que o operador tem que testar é ver se esse assento está disponível. Se esse assento estiver disponível, daí sim tu procede com a reserva. E nesse momento tu faz reserva, tu emite o bilhete, tu efetua a cobrança do cartão de crédito e tudo mais. E então eu vou estar emitindo um bilhete para o assento 13A para a pessoa que solicitou a compra. Mas o que pode acontecer é que num sistema ele pode, e em geral vai, estar sendo usado por vários operadores, várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o que aconteceria se um operador A está reservando um assento e essa pessoa que solicitou a compra, ela queria o assento 13A, mas eu tenho concorrentemente um operador B que está tratando a requisição de um segundo cliente, que ele também queria o assento 13A por algum motivo. E o que pode acontecer, e parece bastante comum agora, mas situações de concorrência elas acontecem com bastante frequência, é que um operador faz o teste, vê que o assento 13A está livre, só que entre esse teste e a emissão da passagem, isso não é uma operação atômica, ou seja, isso não acontece sem qualquer divisão temporal, então vai haver um período aqui em que esse teste acontece e essa reserva é feita, ele pode ser um período bastante curto, mas vai existir uma diferença. E o que vai acontecer, então, é que talvez ele teste, veja que o assento A está liberado e essa tarefa que estava executando esse comando, ela perde a CPU e o operador B vai testar
e esse segundo cliente também queria o assento 13A, e ele vai ver que esse assento 13A está livre, ele vai emitir o bilhete, vai emitir o bilhete, vai fazer a cobrança, vai cobrar do cartão de crédito e tudo mais, e quando essa tarefa que estava sendo executada pelo operador A voltar à CPU, qual o próximo comando que ela vai executar? Não vai ser o teste, porque ela já passou pelo teste, então ela vai pegar e vai emitir um bilhete e vai fazer, então, uma reserva dupla naquele assento. Então, esse aqui é um problema bastante comum, e isso acontece porque esse teste e essa ação, que a gente chama o teste, o set, né, essa ação que eu faço aqui, ela não é atômica. Tem mais um. Tá? Então, novamente, usando aquela notação do concurrent, o que acontece quando eu executo esse trecho de código? Então, eu tenho uma atribuição à variável counter com valor igual a 5, e daí eu tenho o comando concurrent. O comando concurrent dispara duas tarefas. Uma tarefa vai incrementar counter e a outra tarefa vai decrementar o counter. Quando as duas tarefas terminarem, o comando concurrent é encerrado e o que vem depois do comando daí é executado. Então, a minha pergunta é, qual é o valor final de counter? Tá? E eu gosto de fazer essa pergunta durante a aula, porque a gente tem várias respostas. Alguns dizem, é 5, alguns dizem, não tem como não ser 5, tem que ser 5, porque num incrementa e no outro diminui, é só um comando. Então, mas alguns dão respostas diferentes. Então, para entender o que pode estar acontecendo aqui, a gente precisa entender como é que counter mais mais e counter menos menos são implementados. Então, como é que o counter mais mais é implementado? Tu pega um valor que está em memória, tu carrega ele no registrador, tu incrementa o registrador e depois tu move o registrador para a memória. Então, ele é uma sequência de operações de maior ou baixo nível, apesar de que no Java ou no C tu tem operador mais mais e é só uma linha de código. Bom, e o counter menos menos é similar, né? Então tu pega o valor da variável counter, carrega no registrador, decrementa o registrador e depois leva o registrador para a memória. Agora, sabendo disso, se eu perguntar para vocês qual o valor de counter mais mais, qual o valor depois que counter mais mais e counter menos menos são executados, a resposta ainda depende. Então, numa execução típica, normal, eu poderia ter o valor 5 carregado da memória para o registrador, eu incremento o registrador e mando o registrador para a memória, e eu tenho na memória agora 6. Depois eu pego 6 da memória, carrego no registrador, decremento para 5 e levo 5 para a memória. Valor final 5. Mas o que acontece é que eu posso ter outras intercalações também de ações. Tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, é eu peguei counter da memória, carreguei no registrador e decrementei o registrador, ou seja, executei esses dois comandos. Daí, o que eu posso fazer depois é... não, esse aqui também vai dar 5, porque eu peguei da memória, carreguei no registrador, decrementei para 5, decrementei de 5 para 4, agora eu tenho 4, levei 4 para a memória, e agora eu peguei esse 4 da memória, carreguei no registrador eu incrementei para 5 e levei 5 para a memória. Então, esse valor, essa execução 2 também vai dar 5. Então, primeiro deu 5, segundo deu 5. Agora, uma terceira execução. Eu posso pegar o 5 que está na memória, levar para o registrador e incrementar no registrador. Agora, eu tenho 6 no registrador. Então, eu executei esses dois comandos aqui. Só que agora o que eu estou fazendo é executar o primeiro comando de counter menos menos, que é pegar o valor que está na memória e trazer para o registrador. Qual o valor que está na memória? Bom, apesar de eu ter decrementado para 4 aqui, eu ainda tenho 5 na memória. Então, eu pego 5, trago para R2 e decremento. Agora eu tenho 4 aqui. Então, quer dizer que eu tenho 5 nesse registrador e eu tenho... eu tenho 6 nesse registrador. Eu incrementei para 6 e eu tenho 4 nesse registrador. E o valor final de counter vai depender da ordem dessas duas operações. Ou vou mover R1 para counter primeiro e depois vou mover R2 para counter, ou vou fazer o inverso. Se eu mover R1 para counter primeiro, eu vou guardar 6 na memória e depois eu vou pegar o que está em R2, que é 4, e vou botar 4 na memória. O valor final vai ser 4.
Se eu inverter a ordem dessas duas operações, o valor final vai ser 6. Então, tudo isso depende. Tá? E isso, então, é o nosso primeiro contato com uma condição de corrida. É uma situação onde eu tenho processos que eles acessam e manipulam o mesmo dado ao mesmo tempo, concorrentemente, e o resultado vai depender da ordem que esses acessos acontecem. Tá? Como que eu evito isso? Usando sincronização de processos, que é o tópico da aula de hoje. Certo. Então tá. Então agora, começando a aula de verdade, a gente está lidando com unidades de execução que podem ser processos ou threads. Então, eu sempre vou ter concorrência quando eu tiver mais de uma unidade de execução, porque elas estão disputando pela CPU ou por algum recurso. E essa execução dessas tarefas pode ser ou independente, onde elas não interferem na execução uma da outra, ou elas podem ser tarefas cooperativas ou competitivas. Né? Se forem cooperativas ou competitivas, elas precisam interagir. Tá? Ou elas estão competindo pela acessão ao recurso, ou elas precisam cooperar. Ambas as tarefas precisam executar simultaneamente para que a evolução aconteça. Por exemplo, no problema do produtor consumidor, eu tenho tarefas competitivas, porque elas competem pelo buffer compartilhado, mas elas são também cooperativas. Não adianta apenas só o produtor executar ou só o consumidor executar. Elas precisam cooperar, senão o programa não vai seguir adiante. Tá? E, bom, o discurso daqui para frente ele vale tanto para threads como para processos. Tá? Então, o problema de sincronização vai ser o mesmo. Tá? Então, eu começo a aula falando um pouquinho de alguns conceitos. Por exemplo, o primeiro conceito é estado no programa. Então, o estado de um programa ele é definido pelo conjunto de variáveis do programa. Eu posso ter variáveis implícitas, que são aquelas que o programador não controla, por exemplo, o stack pointer ou o program counter, mas eu posso ter variáveis explícitas, que são aquelas que o programador declara e faz atribuição do programa. Tá? Então, e o conjunto desses valores, dessas variáveis, vai formar o estado do meu programa. Então, assumindo que o meu programa começa no estado S0, cada processo ou cada thread do meu programa concorrente executa independentemente, lendo o valor dessas variáveis e atualizando o estado do programa. Então, cada processo vai executar uma sequência de comandos. Tá? Então, eu vou ter, no meu programa concorrente, eu vou ter, por exemplo, dois processos, P1 e P2, e o P1 vai executar uma sequência de comandos, saindo de S0, e o P2 também vai executar uma sequência de comandos saindo de S0. E conforme os comandos desses processos vão sendo executados, o meu programa concorrente, que iniciou em S0, vai para S1, S2, S3 e assim por diante. Tá? Aqui eu estou considerando que os comandos são ações atômicas, são ações indivisíveis do ponto de vista de outros processos. Tá? Por exemplo, as instruções de máquina, tipicamente, são instruções atômicas. Então, uma instrução que pega um valor de memória e bota no registrador, ou uma instrução que manipula um registrador, são instruções atômicas. Tá? Legal. Dito isso, então, assumindo que eu tenho o meu programa concorrente composto de dois processos, cada processo, então, ele executa uma sequência de ações atômicas, então cada processo é um programa sequencial. E o meu programa concorrente, então, o meu grande P, que é o meu programa concorrente, que é a combinação desses dois processos individuais, esse programa concorrente, ele vai ter o comportamento determinado pela intercalação dessas ações atômicas. E o fato é, partindo do mesmo estado inicial, esse zero, eu posso ter um grande número de possíveis estados subsequentes da execução desse programa. Porque tudo depende da intercalação que vai acontecer. Então, uma intercalação possível seria, por exemplo, eu executo C1, daí eu executo C2.1, eu executo C1.2, eu executo C2.2, eu executo C1.3, eu executo C2.3 e assim por diante. Tá? Uma outra intercalação possível seria, eu executo C2.1 primeiro, daí eu executo C1.1, daí eu executo C2.2, daí eu executo C1.2 e assim por diante. Uma outra intercalação possível seria, eu executo C1.1, C1.2, daí eu troco para C2.1, enfim. O meu ponto é, cada possível intercalação
vai levar o meu programa a um estado diferente. Então, partindo do mesmo S0, eu posso ter um grande número de possíveis estados subsequentes. E o ponto é, o meu problema de concorrência pode acontecer porque algumas intercalações de ações atômicas podem não ser desejáveis. Tá? Então, a gente sabe que, considerando que cada processo, cada thread é uma sequência de operações atômicas, algumas intercalações podem levar o meu programa a um estado indesejável. E o objetivo da sincronização, então, é limitar o número de históricos possíveis, deixando ou impedindo que intercalações indesejáveis aconteçam. Tá? O papel da CPU é escalonar tarefas e tentar executar elas o mais rapidamente possível. O papel do programador é instruir o código para que essas instruções indesejáveis não aconteçam. Tá? Então, como fazer? Usando a sincronização de processos. Tá? Então, eu tenho diversos mecanismos para sincronização de processos. Então, hoje a gente vai estar vendo o primeiro deles, que é o principal mecanismo, que é o mecanismo de exclusão mútua, que é uma forma de composição de ações atômicas num bloco de ações que eu chamo de seção crítica. Tá? Então, esse conjunto de ações que vai pertencer a uma seção crítica, ele é um conjunto de ações que não podem ser intercaladas com ações de outros processos que também acessem variáveis conflitantes. Então, a gente vai ver que esse conjunto de ações de seção crítica, ela parece ser atômica, tá? No sentido de que ela parece ser atômica porque ela parece que ela é indivisível. Mas, na verdade, ela é indivisível do ponto de vista de outros processos. Outros processos não vão enxergar uma divisão nesse conjunto de operações que faz parte da seção crítica. Tá? E ela vai garantir acesso exclusivo ao recurso, né, ou à área de código. Um outro tipo de sincronização é a sincronização condicional. Então, uma tarefa ela só vai poder seguir adiante se alguma condição for satisfeita. Então, com isso eu posso, por exemplo, atrasar a execução de um processo. Foi o que a gente viu, por exemplo, com o exemplo do produtor-consumidor, a aplicação do produtor-consumidor. Então, o produtor ele não pode produzir se ainda tem um item no buffer que não foi consumido. Então, nesse sentido, eu tenho que atrasar a execução do produtor para que ele não produza em cima daquilo que já foi produzido e não consumido. Da mesma forma, o consumidor, ele só vai poder consumir se há algum item no buffer que não foi consumido ainda. Senão, ele vai ter que esperar. Então, esse aqui é um exemplo típico de sincronização condicional. Existem outras formas de sincronização, por exemplo, barreira. Então, barreira é um mecanismo que não é tão popular, mas eu posso, por exemplo, usar uma barreira para fazer pontos de checkpoint no meu código, por exemplo. Eu tenho uma tarefa que vem executando e ela espera numa barreira, uma outra tarefa vem executando e ela espera numa barreira, e uma outra tarefa vem executando e ela espera numa barreira. Então, todas as tarefas que chegarem na barreira, elas vão ficar esperando, até que a última tarefa chegue. Quando a última tarefa chegar na barreira, elas podem continuar a execução, por exemplo, até a próxima barreira. E com isso eu poderia, por exemplo, definir checkpoints no meu código, pontos por exemplo, onde eu faço a gravação num arquivo, por exemplo. Tá? Então, a barreira me permite que os primeiros processos a chegarem na barreira esperem pelos últimos. Quando todo mundo tiver chegado, eles são todos liberados. Tá? Uma forma de implementar uma barreira, por exemplo, eu posso combinar semáforos para construir uma barreira. Tá? Bom, um outro ponto importante da aula de hoje é definir propriedades de um programa concorrente. Tá? Então, propriedades de um programa, agora, eu estou falando de qualquer tipo de programa, não só um programa concorrente, mas qualquer tipo de programa. Propriedade é um atributo que é verdadeiro em todos os históricos possíveis de execução. Tá? Então, é algo que é sempre verdadeiro para aquele programa. Eu tenho, em geral, dois tipos de propriedades que são bastante importantes quando eu analiso programas. Programas em geral, não necessariamente programas concorrentes. Tá? Mas um tipo de propriedade bastante importante é a propriedade de safety. Então, eu quero garantir que um programa ele nunca entra num estado ruim. Então,
um estado ruim, por exemplo, seria aquele onde as variáveis têm valores indesejáveis. Um outro tipo de propriedade de um programa é a propriedade de liveness. Eu quero garantir que o programa, eventualmente, em algum momento do futuro, ele vai chegar num estado bom. O estado bom é aquele onde as variáveis têm estados desejáveis. Vocês talvez tenham visto essas propriedades em alguma cadeira teórica, talvez teoria da computação, talvez análise formal, mas são propriedades que valem para qualquer tipo de programa. Bom, num programa concorrente, eu também tenho propriedades que eu estou interessado, que eu gostaria que fossem satisfeitas, né? Então, uma delas é exclusão mútua. Tá? Exclusão mútua é um tipo de propriedade de safety. Tá? Então, ela é uma propriedade de safety porque eu quero garantir que o meu programa nunca vai entrar num estado ruim, estado onde as variáveis podem ter valores indesejáveis. O que seria um estado ruim em relação à exclusão mútua? O estado ruim seria aquele onde eu tenho 2 ou mais processos executando ações na seção crítica simultaneamente. Então, se eu garantir exclusão mútua, eu estou garantindo também safety, que é a propriedade mais geral, que eu garanto que aquele estado ruim não acontece. Uma outra propriedade que, em geral, eu quero garantir nos meus programas concorrentes é garantir que eu tenho um tempo finito de espera para entrar na ação crítica. Essa é uma propriedade de liveness. Ou seja, eu quero garantir que eventualmente o programa vai chegar no estado bom, aquele estado onde as variáveis têm valores desejáveis. O que seria um estado bom em relação a um tempo finito para entrar na sessão crítica? É garantir que todo o processo que pediu para entrar, em algum momento ele vai ter uma chance de estar executando a sessão crítica. Ele não vai ficar esperando para sempre. Se o processo ficar esperando para sempre para entrar na sessão crítica, eu tenho uma espécie de starvation. Tá? Não é necessariamente aquela starvation que vocês devem ter estudado em SysOp 1, que é quando o processo ele não recebe ciclo de CPU, mas é um processo de starvation no sentido que a tarefa ela não consegue ter a chance de entrar na sessão crítica. Tá? Bom, um outro tópico importante são ações atômicas. Tá? Então, a ação atômica é aquela uma ação indivisível onde os estados intermediários não são percebidos por outras tarefas. Então, quando a gente fala de atomicidade fina, por exemplo, algumas instruções de hardware, elas são tipicamente atômicas. Então, por exemplo, leitura e escrita de palavras de memória, incremento de registradores, carregar dados à memória e levar para a memória, isso aí é tudo ações atômicas garantidas por hardware. Mas eu também tenho situações onde eu posso precisar de uma atomicidade grossa. Então, por exemplo, ações de software tipicamente não são atômicas, porque elas precisam de uma coleção de atividades de hardware, de ações de hardware, para conseguir ter aquela funcionalidade. Por exemplo, a gente viu lá que o counter no Java ou no C, ele na verdade é implementado com uma série de ações de mais baixo nível. E, em geral, para garantir a atomicidade grossa, eu preciso de mecanismos de sincronização. Então, tornando um conjunto de ações mais básicas num bloco que eu consigo tornar, então, um bloco indivisível para garantir a atomicidade. Uma pergunta importante eu preciso, de fato, verificar quando a atomicidade grossa é necessária. Tá? E a minha principal preocupação aqui é se o programador ele for muito conservador e começar a criar blocos atômicos desnecessariamente, o efeito colateral disso é, obviamente, ele está diminuindo as oportunidades de concorrência do programa dele. Ele está aumentando a serialização do programa dele. Então, por exemplo, assumindo aquela situação onde eu tinha uma coleção de processos, P1 e P2, cada um com uma série de ações, se eu fizesse um grande bloco atômico disso aqui, e um grande bloco atômico disso aqui,
eu vou certamente estar limitando as possibilidades de intercalações. Então, eu certamente não vou permitir que essas ações aqui, desse processo, sejam intercaladas com as ações desse processo aqui. Então, as únicas oportunidades de execução seriam executar ou todo o P1 e depois todo o P2, ou todo o P2 e depois de todo o P1. Eu certamente não vou ter um problema aqui de acesso concorrente às mesmas variáveis, mas eu também limitei seriamente, drasticamente, as possibilidades de concorrência desse programa. Então, apesar de o programador poder fazer atomicidade grossa, ele precisa ver de fato quando isso é necessário para evitar comprometer a possibilidade de concorrência. Então, serializar tarefas reduz drasticamente as vantagens de programação concorrente. Legal. Então, nesse ponto aqui, eu quero dar alguns exemplos de códigos para a gente ver quando que uma ação atômica, quando que eu preciso transformar uma operação que não necessariamente é atômica numa ação atômica, quando que eu preciso agir como programador e botar comandos para que eu possa evitar que problemas aconteçam. Então, por exemplo, começando com essa instrução de máquina aqui, a gente sabe que essa instrução aqui é uma linha de código no Java ou no C, mas eu preciso de uma série de operações de mais baixo nível. Então, por exemplo, eu pego o valor de X da memória, carrego no registrador, incremento o registrador e levo o registrador para a memória. Tá? Então, a pergunta é... não, antes da pergunta, vamos ver quando que isso aqui é válido. Isso aqui é válido no modelo de processador bastante típico, né? Assim, não é nada fora de outro mundo. Provavelmente vocês veem isso aqui em arquitetura de computadores ou ORGB. Né? Mas então, isso aqui é válido para tipos básicos de dados, por exemplo, int, que eu consigo armazenar em memória e ler ou escrever de forma atômica. Para que eu possa manipular esse dado da memória, tipicamente eu carrego ele para um registrador, manipulo no registrador e depois levo de volta para a memória. Eu assumo que cada processo tem um conjunto de registradores lógicos, né, que eu salvo e restauro conforme eu faço o chaveamento de contexto. Então, eu posso pegar os valores do registrador lógico que estão no PCB, no Process Control Block, e levo para a CPU, opero, faço o processo da CPU, e depois eu carrego os valores registradores da CPU e coloco no Process Control Block, né, e esse é o processo de chaveamento de contexto. E valores intermediários de expressões mais complexas são armazenados em posições de memória privativas, por exemplo, a pilha. Então tá, então dado esse contexto, a minha pergunta é, considerando esse programinha aqui, onde eu tenho uma atribuição de y recebe 0 e uma atribuição de z recebe 0. Daí eu tenho o comando concurrent e duas tarefas. Uma tarefa faz x é igual a y mais z. A outra tarefa faz y igual a 1, z igual a 2 e termina também. Então, eu tenho duas tarefas bem curtinhas. Uma faz só essa expressão aqui e a outra faz duas atribuições simples. Um para a variável y e dois para a variável z. E daí, quando as duas tarefas terminarem, chegar no comando OC, o que vem depois do programa continua executando. E a minha pergunta é, quais são os possíveis valores de x nesse exemplo? Tá? E eu gosto de fazer essa pergunta numa aula tradicional, porque eu posso interagir com os alunos e daí eu recebo diversas respostas. Né? Então, uma possibilidade de valores aqui é se essa tarefa aqui for escalonada primeiro, o que vai acontecer? Eu vou ver que no y eu tenho 0, que é esse valor 0 aqui, vou somar com 0 que eu tenho no z, 0 mais 0 é 0, então o x fica com 0, depois vou executar o lado, a segunda tarefa que faz essas atribuições, mas aí já não influencia mais, eu tenho uma possibilidade do valor x, que é o valor 0. Tá? Bom, uma outra possibilidade de execução é eu escalonar primeiro essa tarefa do lado de cá, ou melhor, eu posso executar esse comando y igual a 1, daí talvez essa tarefa perca a CPU,
essa tarefa da esquerda executa, o que ela vai fazer vai ser pegar um que está na variável y em memória, soma com 0, e o x vai ter valor 1 mais 0, vai ser o valor 1. Essa tarefa termina, e quando essa tarefa aqui voltar para executar z igual a 2, não vai ter nenhum efeito, e o valor final de x vai ser 1. Legal. Uma outra possibilidade que eu tenho é, eu ainda seleciono a tarefa da direita para executar primeiro, só que agora ela completa, ela faz y igual a 1, z igual a 2, ela termina, e quando a tarefa da esquerda for selecionada, eu vou pegar 1 da memória, mais 2 da memória, 1 mais 2, 3, atribuo x igual a 3, e o valor final de x é 3. E daí eu pergunto, mais alguma possibilidade? E alguns ficam surpresos em perceber que sim, tem mais uma possibilidade. E essa possibilidade acontece porque esse comando aqui não é atômico. Então, o que pode acontecer é a tarefa da esquerda é escalonada, eu carrego y da memória, e y da memória é 0, então eu vou ter 0 aqui nesse registrador que armazena o valor de y, só que, como esse comando aqui não é atômico, eu posso perder a CPU, e esse valor em 0 que está no registrador vai ser armazenado temporariamente no Process Control Block dessa tarefa aqui. Tá? Daí eu venho, a CPU vem e executa todo do lado direito, seta y igual a 1, z igual a 2, e a execução volta para essa tarefa aqui. Só que ela vai continuar do Program Counter seguinte a instrução onde ela tinha parado. E ela já carregou 0 da memória. E o valor que ela vai carregar para z agora vai ser 2. E ela vai fazer 0 mais 2, e vai atribuir x igual a 2, e eu vou ter um outro valor de x, que é o valor 2. Que é um valor que, na verdade, não deveria acontecer, mas ele acontece porque essa operação aqui ela não é atômica e não foi feita nenhuma proteção, então ele não deveria ter acontecido, mas ele acontece. Tá? Então, quando que eu sei que eu preciso proteger meu código? Quando que eu sei que eu preciso colocar um comando para transformar, porque algo não é atômico, mas eu precisaria transformar aquilo de uma forma atômica? Então, o que a gente faz é fazer uma análise das expressões dos comandos que eu tenho, e uma análise simples é, se a expressão e não fizer nenhuma referência a uma variável alterada por outro processo, então certamente vai parecer ser atômico. Tá? Então, por exemplo, se essa expressão aqui não fizesse referência a nenhuma variável alterada pelo outro processo, mesmo que o outro processo entrasse e alterasse algum valor, nada ia ser percebido por essa tarefa da esquerda. Então, obviamente, vai parecer ser atômica, mesmo que ela seja divisível, mesmo que ela seja interrompida, outra tarefa execute e ela volte, para todos os efeitos vai parecer ser atômica. Tá? Isso porque nenhum dos valores que aquela expressão dependia poderia ter sido alterado, e nenhum outro processo pode ver valores que a tarefa estava alterando, né? Porque eles estão trabalhando em variáveis disjuntas. Então, mesmo que eu quebre a execução, execute outra tarefa e volte para a primeira, vai parecer ser atômica. Tá? Mas, obviamente, essa é uma restrição um pouco forte demais. Tá? Então, eu quero um requisito um pouco mais relaxado, mas que também me permita identificar esses potenciais problemas. E essa propriedade que eu quero ver agora, ela se chama propriedade at most once. Tá? Então, essa é uma forma que eu tenho para identificar expressões que podem dar problema. Tá? Então, para eu entender a propriedade at most once, primeiro eu preciso entender o problema de referência crítica. Então, referência crítica é uma variável de uma expressão que pode ser modificada por outro processo. Tá? E para eu identificar se o meu comando ele satisfaz a propriedade do most once, eu preciso ver para cada atribuição desse tipo, por exemplo, o lado esquerdo da expressão recebe o lado direito, eu preciso satisfazer ou essa propriedade de baixo. Então, ou a expressão e
que é esse lado da direita, possui no máximo, uma referência crítica. Então, o que é uma referência crítica? Uma variável que pode ser modificada por outro processo. Então, ou essa expressão ela possui no máximo uma referência crítica, e nesse caso, o lado esquerdo, o x, ele não é lido por outro processo. Ou então, a expressão eu, que vem à direita da igualdade, ela não possui nenhuma referência crítica. E daí, nesse caso, o x pode ser lido. Se a minha expressão atender uma dessas condições, legal. Mesmo não sendo atômico, ela vai parecer ser atômico e não vai dar problema. Então, obviamente, os valores podem depender da ordem de execução, né? Se a tarefa 1 executou primeiro, ou a tarefa 2 executou primeiro. Então, isso eu ainda posso ter. Mas eu não vou ter nenhum problema de concorrência. Ou seja, se a gente voltar aqui, eu ainda posso ter valor 0, ou valor 1, ou valor 3, porque isso depende muito da ordem de execução. E não são valores problemáticos. Mas o 2 era problemático. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, tá? Eu tenho 3 trechos de código, todos eles seguindo o mesmo estilo. Eu tenho aqui uma atribuição de x recebe 0, y recebe 0, o comando concurrent, daí eu tenho uma tarefa e a outra tarefa. E a pergunta é, se essas tarefas satisfizerem at most once, eu não vou ter nenhum problema. Se essas tarefas não satisfizerem at most once, eu posso ter problemas. Tá? Então, vamos ver. Por exemplo, x recebe x mais 1. Satisfaz at most once ou não? O que eu preciso ver é quantas referências críticas eu tenho nela. Bom, uma referência crítica é uma variável que pode ser modificada por outro processo. Eu tenho só uma variável desse lado da expressão. E ela não é modificada por outro processo, porque o outro processo modifica y. Então, eu não tenho nenhuma referência crítica, e se eu não tiver nenhuma referência crítica, então o lado esquerdo da igualdade, se eu não tiver nenhuma referência crítica, então o lado esquerdo da igualdade poderia ser lido por outro processo, mas não está nem sendo lido, o x não está nem sendo lido. Então, essa aqui satisfaz at most once. E essa de baixo, y mais 1 é o lado direito da minha igualdade e y é o lado esquerdo da minha igualdade. Quantas referências críticas eu tenho aqui? Quantas variáveis que podem ser alteradas por outro processo? Não tem nenhuma. Logo, o y poderia ser lido por outro processo, mas não está sendo lido. Então, satisfaz também. Então, esse aqui é um exemplo onde eu não tenho nenhuma referência crítica em nenhum dos processos e, consequentemente, eu não vou ter nenhum problema de concorrência. Então, o valor final, vamos lá. Se eu executar primeiro essa tarefa aqui, x recebe x mais 1, então eu vou pegar 0 da memória, mais 1 é 1, então o x vai ficar com o valor 1, o x vai ficar com o valor 1, e daí eu vou executar esse lado aqui, essa segunda tarefa, onde eu vou pegar y da memória, que é 0, 0 mais 1 é 1, então o y vai ficar com o valor 1. Então, uma possível execução é x igual a 1, y igual a 1. Bom, uma outra possível execução é eu fazer primeiro essa segunda tarefa primeiro. Se eu executar ela primeiro, eu vou pegar y da memória, que é 0, 0 mais 1 é 1, y igual a 1, então o valor final de y vai ser 1. E se eu executar essa tarefa aqui, eu vou pegar 0 da memória, 0 mais 1 é 1, x igual a 1, x igual a 1. Então, independente da ordem que eu executar, ou a primeira tarefa e depois a segunda, ou a primeira, a segunda e depois a primeira, eu vou ter como resultado final 1 e 1 para x e y. E se eu quebrar a execução? Se eu ler o x da memória, perder a CPU, executar outra tarefa e depois voltar de onde eu parei? Bom, como eu sei que ambas as expressões satisfazem at most once, eu tenho certeza absoluta que não vai dar problema. E pronto. Eu posso confiar que não vai dar problema. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui. Eu tenho x igual a 0, y igual a 0. Eu tenho esse lado aqui, eu tenho y igual a y mais 1.
e eu vou atribuir isso aqui a x. Quantas referências críticas eu tenho aqui? Eu tenho uma variável que pode ser alterada por outro processo. O y ele pode ser alterado por outro processo. Então, eu tenho uma referência crítica. Nesse caso, se eu tenho uma referência crítica, o x ele não pode ser lido por outro processo. Tá? Então, eu tenho uma referência crítica aqui, porque está sendo alterado por outro processo, e nesse caso, o x ele não pode ser lido, ele não está sendo lido. Então, passou por uma das condições. E essa expressão de baixo, eu tenho quantas referências críticas, quantas variáveis sendo alteradas por outro processo? Nenhuma. O outro processo altera x. Então, ela passou também. Então, o que isso aqui significa? Significa que mesmo que eu quebre a execução ao meio, eu não vou ter problema. Tá? Então, vamos executar esse programa aqui. Digamos que essa tarefa x recebe y mais 1, ganha CPU primeiro. Y mais 1 vai ser 0 mais 1, 0 mais 1, x vai ser igual a 1, x igual a 1. E agora, se eu executar a segunda tarefa, y mais 1, se eu executar a segunda tarefa, y mais 1 vai ser 0 mais 1, 0 mais 1, e 0 mais 1 é 1, e 1 eu atribuo a y. Então, eu fico com y igual a 1. Legal. Bom, uma outra possibilidade de execução é a segunda tarefa executar primeiro. E daí eu faço y recebe y mais 1. Bom, y mais 1 é 0, né? Porque y é 0, 0 mais 1 é 1. Então, y é igual a 1. E agora, se eu executar a primeira tarefa, eu vou pegar y mais 1. Só que agora y é 1. Então, 1 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. 2. E agora atribuo 2 a x. X igual a 2. São duas execuções possíveis com dois valores diferentes. Tá? Eu posso. Então, se a primeira tarefa for escalonada antes da segunda, eu vou ter x igual a 1 e y igual a 1 como resultado final. Se a segunda tarefa for executada antes da primeira, eu vou ter x igual a 2 e y igual a 1 como resultado final. E se eu interromper a execução ao meio para executar outra tarefa e depois voltar, ou interromper essa aqui ao meio, executar outra tarefa e depois voltar, pode dar problema? A resposta é não. E como eu sei que não vai dar problema? Porque ambas as expressões satisfazem at most once. Tá? Então, o valor final de x pode ser 1 ou 2, e o valor final de y sempre é 1. Tá? Bom, e agora esse último exemplo. Tá? Y mais 1 é esse lado aqui da expressão. Eu tenho uma variável que pode ser alterada por outro processo. E nesse caso, o lado esquerdo não poderia ser lido, mas ele está sendo lido. Então, ele não satisfez at most once. E essa expressão aqui, ela tem x mais 1. Eu tenho uma variável, x, que pode ser alterada por outro processo. Então, nesse caso, o y não deveria estar sendo lido, mas ele está sendo lido. Ele está sendo lido. Então, também não satisfez. Então, aqui eu tenho duas expressões que não satisfazem at most once e que podem dar problema de execução. Tá? Então, numa execução, vamos primeiro fazer a execução válida. Né? Digamos que eu escolhi essa tarefa para executar primeiro. Y, com valor 0, 0 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 1, x igual a 1, x igual a 1, não consegui escrever aqui. X igual a 1, x igual a 1, e se eu fizer essa segunda tarefa aqui, eu vou pegar 1 da memória, que é o valor de x, mais 1, 2, 1 mais 1, 2, y igual a 2. Y igual a 2. Esse é um resultado válido. Bom, se eu pegar a segunda tarefa para executar primeiro, eu vou pegar 0 da memória, 0 mais 1 é 1, y igual a 1, y igual a 1. E agora, se eu executar a segunda tarefa, eu vou pegar 1 da memória, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, 2 atribuo no x, x igual a 2. X igual a 2. Legal. Também é um resultado válido.
Tá? Eu tenho 1 e 2 ou 2 e 1. São dois resultados válidos. 1 e 2 ou 2 e 1. Mas, como essas expressões elas não satisfazem at most once, eu posso ter algum resultado incorreto. E esse resultado incorreto pode acontecer, por exemplo, se eu interromper a avaliação dessa expressão aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar y da memória, que é 0. Eu carreguei 0 nesse registrador. Esse processo que está executando, ele perde a CPU. Eu guardo valores dos registradores no Process Control Block desse processo. E eu escalono a segunda tarefa, que vai pegar 0 da memória, mais 1 é 1, e vai atribuir y igual a 1. Eu vou ter daí y igual a 1. E quando essa primeira tarefa voltar a executar, eu vou carregar os valores do PCB, do Process Control Block, na CPU, e o valor que eu tinha buscado para y já está no registrador, ele não vai buscar de novo, e estava como 0. Ele vai pegar e vai somar 0 mais 1, e eu vou ter x igual a 1. Só que essa combinação x igual a 1, y igual a 1, é uma combinação inválida, que nunca teria acontecido se eu tivesse usado atomicidade para garantir que essas expressões não seriam particionadas ao meio. E esse, então, é a demonstração da propriedade at most once. Certo. Então, a sacada, então, é se a expressão ou atribuição não satisfizer a propriedade at most once, eu sim vou precisar garantir exclusão atômica, digamos assim, no braço. Eu vou precisar, então, usar algum mecanismo, algum artifício para garantir exclusão mútua. Tá? Então, de forma geral, eu posso precisar fazer com que qualquer sequência de operações ou comandos seja atômica. Tá? Então, isso traz de volta para a gente a noção de condição de corrida, que a gente viu bem no início da aula, que é uma situação onde tu tem diferentes processos que acessam ou manipulam o mesmo dado, e o resultado final vai depender da ordem em que esses acessos acontecem. Então, em alguns acessos podem ser inconsistentes. Tá? Então, isso traz imprevisibilidade para o programa. E a condição de corrida só vai acontecer, então, quando eu tiver operações conflitantes. Por exemplo, se eu tiver uma tarefa que só faz leitura e a outra tarefa que só faz leitura, bom, daí tu faz, eu posso intercalar a ordem delas que não vai ter problema. Agora, se eu tiver operações de leitura com escrita ou de escrita com escrita, daí sim eu tenho conflitos. E daí, nesses casos, eu posso ter um problema de condição de corrida. Certo. Como que a gente soluciona esse problema? Usando exclusão mútua. Tá? Então, se um processo está executando instruções de ação crítica, um outro processo ele tem que ser impedido de entrar para não conflitar. Então, para isso, eu vou ter que serializar os processos nessa entrada de ação crítica para evitar que mais de um processo entre ao mesmo tempo. Então, eu posso ter genericamente essas primitivas aqui, enter e exit, mas, de fato, eu tenho bibliotecas, eu tenho comandos, eu tenho primitivas que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Tá? E a primeira primitiva conceitual, por assim dizer, é a primitiva await do Andrews, que eu queria discutir na aula de hoje. A primitiva await ela é interessante porque ela garante que eu executo um comando S de forma indivisível quando essa expressão booleana for verdadeira. Então, o que essa primitiva faz é, ela garante que quando esse comando S é executado, essa expressão aqui é verdadeira. Se a expressão for falsa, o processo vai ficar aguardando nesse await. Quando ele for verdadeiro, ele para de aguardar, segue a execução e executa o S. E eu garanto que eu não tenho nenhuma chance de ter uma divisibilidade aqui, porque eu garanto, através desse operador aqui, que eu tenho uma exclusão mútua. Tá? Então, eu consigo atrasar a execução do processo até que a condição seja verdadeira, e quando ela for verdadeira, eu executo o comando. Então, a condição garantidamente vai ser verdadeira quando o comando executar. E nenhum processo vai ver um estado interno de S. Tá? Então, um exemplo disso aqui, por exemplo, se eu fizer await até que o S seja maior que 0, e quando for o decremento, o S
em uma unidade, eu só vou decrementar o S em uma unidade quando o S for maior que zero. E quando ele for maior que zero, eu vou decrementar ele sem qualquer possibilidade de divisão da operação, porque eu tenho essa atomicidade aqui. Bom, esse aqui é o exemplo de implementação de um semáforo. Tá? Essa aqui é uma primitiva de entrada no semáforo que testa se o semáforo é maior que zero e quando for, decrementa. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Tá? Mas é um exemplo de uso dessa primitiva. E outra coisa interessante em relação à primitiva await é que eu posso fazer exclusão mútua e sincronização condicional de forma combinada ou isoladamente. Por exemplo, se eu quiser só exclusão mútua, eu vou omitir o comando await e eu vou usar só os operadores para garantir exclusão mútua. Então aqui eu estou fazendo uma atribuição a x e uma atribuição a y, e eu garanto que tudo isso aqui é feito de forma atômica. Então o estado intermediário não vai ser visto por outros processos. Ou eu posso fazer um só sincronização condicional. Nesse caso, eu uso só o await e não coloco nenhum comando depois. Isso vai fazer com que o processo que comece a executar, ele espere, nesse exemplo, até que a condição seja verdadeira, até que o count seja maior que zero. Quando o count for maior que zero, ele vai terminar o comando e segue adiante. Tá? Então isso aqui vai atrasar a execução do processo até que o count seja maior que zero. Bom, infelizmente eu não tenho no Java ou no C esse operador maior e menor com a semântica de exclusão mútua. Eu também não tenho o operador await. A gente vai ver nas próximas aulas como fazer isso. Mas algo que eu posso já aplicar conhecimentos da aula de hoje é o seguinte. Se a expressão B, se essa expressão aqui que está entre parênteses, atender a propriedade at most once, eu sei que ela vai parecer ser atômica. Apesar de ela não ser atômica, ela vai parecer ser atômica. E daí, caso essa expressão satisfaça at most once, eu posso ignorar esses maior e menor, e eu posso implementar o await simplesmente como while not b. Tá? Então, se essa expressão for at most once, eu posso implementar o await como while not b. Tá? E para aplicar, então, esse conceito, a gente vai ver o programa do produtor-consumidor, que é um programa que a gente vai voltar várias vezes nessa disciplina, onde eu tenho um processo que produz itens, enquanto houver capacidade de armazenamento, eu tenho um processo que consome itens, enquanto houver itens para serem consumidos, eu tenho variações, eu posso ter um número N de produtores, um número M de consumidores, eu posso ter um buffer unitário, um buffer com várias unidades, enfim. E a ideia é que eu vou produzir itens, botar num buffer, e o consumidor vai pegar esses itens do buffer e consumir. Tá? E a gente vai estar usando aqui um exemplo com um buffer de uma unidade só. Tá? Então, o que eu tenho aqui, eu tenho um processo produtor, um processo consumidor. O produtor tem uma série de itens, um array de itens que ele quer produzir. O consumidor tem uma série um array de itens que ele quer consumir. E eu tenho algumas condições. Tá? Em particular, tem dois contadores, P e C, né, que são o número de itens produzidos e o número de itens consumidos. E N é o tamanho do total de itens. E para transferir os itens do produtor para o consumidor, eu vou usar um buffer unitário, né, um int aqui, um buffer unitário, um inteiro, onde eu vou passar um por vez. Então, as variáveis P e C armazenam o número de itens produzidos e consumidos, respectivamente. E a pergunta é agora, quando que o produtor vai ter que esperar para poder seguir adiante e, de fato, produzir? Tá? Então, que condição eu botaria aqui? Eu sei que eu posso atrasar a execução do processo usando a primitiva await, que a gente acabou de ver. Então, o produtor vai esperar o quê? Então, qual é a condição que ele tem que esperar? Nesse caso, ele tem que esperar que todos os itens produzidos já tenham sido consumidos. Então, ele vai esperar await, P, o número de itens produzidos, é igual ao número de itens consumidos. Tá? E, de forma similar, o consumidor ele só vai poder consumir quando o número de itens produzidos for maior do que o número de itens consumidos. E então eu tenho um exemplo de uso da primitiva await aqui
só que infelizmente eu não tenho como implementar ela. Mas eu sei que se essa expressão for satisfizer a propriedade do most once, eu posso implementar o await como um while not essa expressão. A pergunta é, satisfaz a do most once ou não? Então a gente vai ver o seguinte, quantas variáveis eu tenho aqui que podem ser alteradas por outro processo? Eu tenho duas variáveis, P e C, mas só uma delas é alterada por outro processo, que é a variável C. E eu não tenho o lado esquerdo dessa atribuição. Se eu tivesse um lado esquerdo, o lado esquerdo não poderia ser lido pelo outro processo, mas eu não tenho o lado esquerdo. Então, essa expressão satisfaz a do most once. Então, na verdade, eu posso implementar isso aqui como while not P igual a C. E com isso eu vou ter, então, uma espécie de um busy wait. Tá? Eu tenho um spin log, um busy wait. De forma similar, eu tenho essa expressão P maior que C, quantas referências críticas, quantas variáveis que podem ser alteradas por outro processo. Nesse caso, eu tenho só a variável P, que pode ser alterada por outro processo, a variável C não é alterada por outro processo, e eu não tenho o lado esquerdo da expressão. Então, novamente, eu poderia implementar isso como while not P maior que C. Bom, o que a gente vai ver na próxima aula são algoritmos para que eu possa implementar exclusão mútua puramente em software, usando algoritmos de Deck, Peterson e Lamport. E eu vou ter também mecanismos de hardware que eu posso usar para auxiliar na implementação desses mecanismos. Tanto através de desabilitação de interrupções ou através de instruções atômicas, que a gente vai discutir como test and set and swap. E o conteúdo para a aula de hoje é esse material aqui do capítulo 2 do livro do Andrews. Então, eu agradeço a atenção e eu vou encerrar por aqui.